Bom, pessoal, bem-vindos novamente à nossa segunda aula dos sistemas realimentados. Conforme a gente foi comentado na aula passada, a aula de hoje seria relativa a erro, né? A gente vai trabalhar e entender, aliás, de certa forma já foi trabalhado o erro em sinais 1, brevemente, só umas pinceladas sobre erro, e em sinais 2 daí foi trabalhado mais com erros, principalmente quando estudar sobre o teorema do valor final, né? Bom, por que o erro é importante nos sistemas realimentados? Porque é no erro que geralmente os sistemas de controle atuam. Aqui tem o diagrama que a gente abordou na aula passada, né, onde nós temos um valor de referência, que é um valor desejado, que a gente quer que nosso sistema que nós estamos controlando, que pode ser temperatura, posição da antena, nível de tanque, enfim, um valor desejado e o valor real que nós realmente temos, né? Aí, esse sistema real ele é sensoriado por um sensor, que pode ter uma função transferência, pode ser unitária. Se for unitário, isso daqui é só um risco direto, não tem essa caixa aqui, esse bloco, né? E aí a gente compara o valor que nós queremos com o valor que nós temos, que é a saída. Se houver diferença entre eles, aqui aparece o que nós chamamos de erro, né? Nosso erro vai aparecer aqui. Aí o nosso controlador, ele tem que nós pretendemos ou precisamos projetar nessa disciplina. Nosso controlador, ele verifica e identifica o erro, como que está o erro, como que esse erro como que ele está se comportando, ou seja, como que ele está variando. Então, conforme a natureza do erro aqui, o controlador vai para o atuador, para que o atuador aumente ou diminua o valor da saída, né? Então, se for a temperatura, por exemplo, a gente quer que uma temperatura seja de 25 graus e a temperatura está em 20 graus, então tem um valor desejado de 25, uma temperatura real de 20, então temos um erro de 5. Positivo, o controlador vai dar um comando para o atuador, que é o sistema de atuação térmica, né? Um resfriador ou um aquecedor, para diminuir a potência ou reduzir, fazendo com que a variável de saída da temperatura, aliás, aumentando que a temperatura suba, saia de 20, aumente a potência, se for um aquecedor, de 20 para 25. Né? Caso contrário, se a temperatura real está acima da temperatura desejada, vai dar um erro negativo. O controlador percebe que o erro é negativo e aí faz o mesmo procedimento, só que invertendo, né? Fazendo com que a saída diminua de valor. Né? A gente também comentou na aula passada que esse sistema está sujeito a perturbações, né? No ambiente, nós abríssemos uma porta ou uma janela e entrasse uma baforada, né, de ar quente ou um ar frio que alterasse o valor da temperatura, né? Caso, para o exemplo de um controle de temperatura do ambiente, né? Bom, já antecipando um pouco que nós vamos estudar lá na frente, né, como eu enfatizei bastante na aula passada, nosso controlador ele tem que trabalhar em função de atender dois requisitos importantes: seguir referência e rejeitar perturbação, né? Só que na hora de projetarmos o controlador, a gente não faz o projeto das duas coisas ao mesmo tempo, perturbação e referência. A gente faz primeiro para uma situação e depois verifica para outra situação, né? Então nós podemos, por exemplo, né, que é o mais usual, a gente diz, nosso sistema não tem perturbação, vou esquecer essa perturbação, só vai ter o controlador e a planta, e vou projetar um controlador para que ele siga a referência desejada. É isso. Depois que nós projetamos nosso controlador, a gente coloca o controlador projetado aqui, esquecemos a referência, a gente como se não tivesse referência, e vamos verificar se esse controlador projetado ele vai conseguir atender os requisitos de rejeitar a perturbação do jeito que nós queremos. E aí a gente faz a análise para ver se esse controlador que foi projetado para seguir referência, se ele consegue também rejeitar perturbação. E aí a gente analisa, então, meio que por superposição, primeiro referência e depois perturbação. Poderia ser ao contrário, se nosso requisito mais importante fosse rejeitar perturbação, e isso é comum em muitas situações, o nosso objetivo principal é rejeitar perturbações. Então a gente projetaria o controlador para que ele, em relação à perturbação, tivesse o desempenho desejado. Tá? Depois que isso acontecer, a gente verifica se ele também consegue seguir referência. Tá? Bom, nesse momento agora, para estudar o erro,
Nós então não vamos considerar a presença da perturbação aqui, né? Esse primeiro passo. Nós vamos olhar só a referência. O erro então é a comparação da referência com o valor desejado de saída, então está aqui o erro. Então a gente vai analisar agora só o erro. Então esse diagrama aqui de blocos, que representa o sistema de controle, a gente vai acabar fazendo o sistema equivalente dessa forma. Então o canal direto é o que liga a saída ao erro, é isso aqui. Então vai ser nosso GDS. Controlador, atuador e planta. Está tudo embutido dentro dessa função transferência. A realimentação, por simplicidade, vamos considerar que o sensor é unitário, né? Então, com a dinâmica que representa só um ganho 1. Então, essa função transferência pode ser substituída por 1. Se é 1 só, a gente não precisa escrever, a gente só bota a ligação direta, né? Bom, então ficou dessa forma aqui. Vamos trabalhar no domínio de Laplace, domínio S. Então, nossa referência eu vou chamar agora de R de S. A saída eu vou chamar por esse nome aqui, por essa variável C de S, né? O erro, vamos dar então por E de S. E está aqui nosso diagrama equivalente, né, em malha fechada, né? Antes que eu siga, eu falei do controlador aqui. Nós vamos trabalhar quase sempre com o controlador atuando aqui no erro, por isso que eu falei, né, do erro. Mas é possível também colocar o controlador na realimentação. Em algumas situações, às vezes é interessante a gente colocar o controlador aqui na realimentação, né? Existem outros tipos de controlador, feed-forward, que atua de forma diferente. Nem sempre o controlador está atuando no erro, né? Mas os controladores básicos que nós estamos iniciando para fazer a base do nosso conhecimento, ele vai atuar aqui no erro. Então, a gente vai fazer essa consideração inicialmente, tá? Só destaco que não é sempre assim. Existe uma gama grande de controladores, de estratégias de controle, então a gente pode colocar esse controlador em outros pontos, né? Então não toma como regra absoluta que o controlador só atua no erro, nesse erro localizado aqui, tá? Aliás, não está sempre posicionado aqui, ele pode estar posicionado em outros locais, né? Bom, então essa é a ideia. A gente vai discutir ainda o controlador em outras posições, tá? Mas agora, seguindo aqui em frente, né? Estamos com o nosso sistema equivalente aqui, realimentado. A gente pode analisar o erro de algumas formas, né? A gente poderia traçar aqui que o nosso obter aqui a função transferência desse equivalente aqui. Isso vocês devem ter trabalhado lá em manipulação de diagramas de bloco em sinais 2, onde a saída C de S e aqui a entrada R de S. Esse equivalente aqui de malha fechada. Aqui nós teríamos uma função que posso chamar D de S, né, a relação de saída por entrada, que é esse equivalente aqui. Então eu posso ainda representar esse sistema aqui, sendo, vocês devem lembrar lá, como que é a função transferência aqui de malha fechada, T de S. É o canal direto que liga a saída ao erro, daria para deduzir isso, mas já deve ter sido feito lá. É o G de S dividido por 1 mais o canal direto, G de S, vezes a realimentação. Aqui, se fosse H de S, seria G de S vezes H de S. Como a realimentação é unitária, fica só dessa forma aqui, né? Então, esse aqui seria o nosso circuito equivalente, né? Então, o que é o C de S? C de S. Nosso C de S é a função transferência equivalente vezes R de S. Vezes o R de S. Simples, né? E o que é o erro? É R de S menos o C de S. É o R de S menos o C de S. Se nós isolarmos o C de S e substituirmos aqui, vai ficar E de S
vai ficar R de S menos E de S, né? Isolando aqui o C de S. R de S menos E de S. Pessoal, é bom que vocês pratiquem aí também no caderno, na anotação. Faça essa manipulação, recordem isso, faça um pouco de álgebra aqui, para isso aqui precisa estar bem habituado, tá? Precisa estar bem fluir de forma natural, né? Bom, jogando aqui o C de S aqui, então, nós teremos R de S, estou substituindo C de S por essa igualdade aqui, R de S menos E de S, igual a T de S vezes R de S, né? Se nós isolarmos aqui o R de S, passarmos esse termo para cá, isolarmos, a gente vai ter esse R de S vezes esse 1. Isso daqui foi para o outro lado da igualdade, passa negativo, vezes T de S. E esse eu jogo para o lado de cada igualdade, vai dar E de S aqui. Por fim, eu posso olhar que o E de S, o erro, é dado por... Bom, tá pronto, né? Já está colocado aqui. O erro de S pode ser visto dessa forma aqui, tá? Em outras palavras, o erro de S é R de S menos C de S. Então eu poderia, em termos de diagrama, eu tenho C de S aqui, colocar o mais aqui, menos, aliás, pegarmos o R de S, R de S colocarmos no mais, então eu tenho R de S aqui, aqui eu tenho o erro de S. Poderia olhar o diagrama de blocos dessa forma aqui. Só readequei ele, escrevi esse sistema não em função da função transferência do canal direto, mas escrito em função do equivalente aqui, malha fechada, né? O T de S, tá? Aí eu cheguei numa expressão para o erro. Essa pode ser uma expressão escrita em função de T de S. Só que a gente vai ver que se nós tivermos a função transferência equivalente, a gente aplica aqui. Mas na maioria dos casos, a gente vai estar com o diagrama já aberto aqui, com a função do canal direto colocada aqui dentro, com essa função transferência aqui. Então isso aqui pode ser reescrito de outra forma. Inclusive, eu acho que já escrevi aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. O erro é R de S menos C de S, né? Mas o que é o C de S? O C de S, foi feita uma forma aqui para achar esse erro, fazer uma outra forma aqui. O que é o C de S? C de S é igual ao G de S vezes o erro. Isso daqui, manipulação de diagrama de blocos, né? Substituindo agora esse C de S nessa expressão que nós já havíamos feito anteriormente aqui, ó, substituindo aqui nesse C de S, então eu vou ter E de S igual a R de S menos isso daqui. No lugar de C de S, eu escrevo a igualdade. G de S vezes E de S. Jogando esse termo para cá, isolando o E de S, que a gente quer saber o E de S, isso daqui vezes 1, passa para o outro lado menos mais, G de S igual a R de S. Então o erro fica sendo 1 dividido, passo isso aqui dividindo, né? 1 mais G de S vezes o R de S, né? Então, tem uma expressão aqui do erro, em função, se nós temos esse equivalente aqui, o diagrama de blocos representado dessa forma, o canal direto, ou se nós tivermos já a função equivalente C de S por T de S, a gente pode escrever o erro então em função do T de S, daí ficamos dessa forma aqui, tá? Onde T de S, é só substituir esse cara aqui dentro se quiser depois, né? Vai retornar nessa função, né? Bom, manipulamos, isso aqui é uma manipulação de diagrama de blocos, né?
estudado em sinais 2. Agora a gente quer saber como se comporta o erro em regime permanente. Tá? A ideia do erro em regime permanente, nós temos comentei isso na aula passada. Digamos que a temperatura da nossa sala estava em 20 graus, a gente pediu, deu um degrau aqui de referência e pediu para ir para 25 graus. Aí a sala, o controlador percebeu isso, saiu dos 20 graus e fez a temperatura subir e a temperatura estabilizou em 23 graus, não chegou nos 25. Então nós ficamos com uma diferença entre o valor desejado e o valor real. Logo, esse daqui, em regime permanente, esse daqui é o nosso erro. Né? Então, para a gente fazer essa análise, nós aplicamos qual que é o valor final que chegou ao nosso sistema. Por isso, a gente aplica o teorema do valor final. Né? Aplicando o valor de erro em estado estacionário para o valor final, por uma entrada do tipo, por essa entrada mesmo, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, colocar o valor final, o teorema do valor final. Passar para cá. Que é para a gente descobrir como se comporta o sistema em regime permanente. Nós teremos então que o erro em regime permanente corresponde a aplicarmos aqui o limite de S tendendo a zero de S vezes a função. Nesse caso, a função é E de S. Né? Bom, para esse exemplo específico, a entrada foi do tipo degrau. Um degrau com amplitude 5, mas poderia ser amplitude unitária. Né? Aí a gente vai olhar os tipos de entrada. Tá? Bom, substituindo aqui E de S, posso substituir por esse termo ou posso substituir por esse. Tá? Então, nosso erro em regime permanente corresponde ao limite de S tendendo a zero de S vezes 1 dividido por 1 mais G de S vezes R de S, né? Que já que eu substituí nesse E de S, substituí esse cara aqui. R de S. Aí. Agora a gente vai separar nos tipos de entrada, tá? Vamos lá. A gente pode ter, como comentei na aula passada, uma entrada que é do tipo degrau, que são o mais comum, que é essa situação de mudança de temperatura. Eu poderia não solicitar que a temperatura mudasse de 20 para 25, mas eu poderia ter um sistema controlado gradual, que era que ele suba a cada 1 hora de 1 grau. E aí eu determinaria um sistema em rampa aqui para subir. Ou poderia ser uma parábola, né, que são os 3 sinais mais habituais. Tem seno, tem outras funções ainda. Mas esses 3 é o que nós vamos trabalhar e eles representam a grande maioria dos sistemas que nós pretendemos controlar. Né? Então agora o que a gente vai fazer para classificar o erro? A gente chegou já na expressão geral, essa daqui é genérica. Dá para aplicar sempre ela. Se for seno, for cosseno, é só substituir na entrada aqui qual que é o tipo de sinal. Mas como eu falei, existem 3 sinais que são os principais. Então a gente já vai categorizar esses 3 sinais, já antecipar essas respostas, porque vai ser muito comum a gente trabalhar com esses sinais. Né? Então a gente já vai deixar a coisa mais desenvolvida, a equação já mais elaborada, para ganharmos tempo depois nas nossas análises, que a gente já pega esses resultados que vamos encontrar agora. Tá? Então o primeiro sinal a gente vai considerar para o degrau. Para o degrau,
nós aplicarmos tipo degrau, o que vai acontecer nesse erro aqui? O erro limite de S tendendo a zero. Isso aqui foi citado lá em sinais do teorema do valor final, né? Por isso que eu não enfatizei muito. É S vezes a função, né? Lá a gente usava S vezes a saída Y de S, né? Nesse caso aqui vai ser S vezes 1 sobre 1 mais G de S vezes a entrada. A entrada é degrau unitário. Ou seja, a entrada é do tipo 1 sobre S, né? Então, no lugar de CR de S, a gente substitui 1 sobre S. Né? Logo, esse S aqui, eu posso cortar com esse S aqui. Né? Então, vai ficar só 1 sobre 1 mais G de S. Limite de S tendendo a zero. Aqui não tem S, aqui não tem S. Né? Então, esse limite eu posso levar ali para dentro para o G de S. Não vou ter problema nenhum em fazer isso. Né? Então, vai ficar 1 sobre 1 mais... Então, como falei, só ficou 1. Se eu aplicar o limite aqui fora, o S só vai aparecer na função G de S. Então, eu posso, no lugar de representar aqui fora, representar ele aqui dentro. Então, vai ficar limite com S tendendo a zero da função G de S. Tá? Quando, então, a entrada é degrau, a gente chega nesse resultado aqui. Aí, o que é feito? Né? Sempre acontece isso quando é degrau. Já deduzido isso, a gente vai partir desse ponto aqui. Que o erro, eu posso chamar esse limite, isso aqui vai dar uma constante, eu vou chamar isso aqui de Kp. Que é uma constante de posição. Eu chamar isso aqui no lugar de escrever limite aqui, eu vou escrever simplesmente que esse Kp é o limite de S tendendo a zero do G de S. Né? Se eu atribuir isso aqui para uma variável aqui, então o erro fica 1 sobre 1 mais Kp. Né? Essa igualdade aqui substitui ali dentro. Então, para quando é degrau unitário, a gente pode considerar que o erro é dessa forma aqui. Tendo o Kp calculado dessa forma aqui. Né? É simples. Então, isso aqui que a gente chama erro de posição. Porque o degrau é como se a gente estivesse saindo de uma posição de 20 graus para uma posição de 25 graus. Já foi comentado isso na aula passada. Tá? Bom, próximo, então, quando o sistema é em rampa. Né? Como que é uma rampa? Né? Rampa unitária. Degrau é uma constante aqui. Se nós integrarmos essa constante, ela se torna uma rampa. Né? A integral de um valor constante é uma rampa. Então, se nós integrarmos 1 sobre S, lembra quando a gente deriva, a gente multiplica por S, quando a gente integra, a gente divide por S. Então, vai ficar a rampa, a função transferência da rampa é 1 sobre S ao quadrado. Esse é o sinal rampa, né, do Laplace. Né? Quem está com dúvida, é só você aplicar lá, transformada em Laplace, uma rampa unitária T. Daí, você vai verificar que essa transformada em Laplace aqui, quando a gente tem um T, poderíamos utilizar a propriedade aqui de T vezes 1, ou T, melhor falando, não dá para ser T vezes 1, porque daí o T vai ficar para o negativo também. A gente tem que fazer T vezes o degrau unitário, né? Porque o degrau ele zera aqui e passa a ser 1 aqui, 1 vezes a rampa, daí vai dar a rampa a partir de 0 apenas, né? Se vocês fizerem isso aqui, sabe que isso aqui é 1 sobre S, quando tem multiplicação por T no domínio do tempo, significa uma integração no domínio da frequência. Então, a transformada
do U de t é 1 sobre S, integral de 1 sobre S é 1 sobre S quadrado. É só revisar lá sinais 1. Né? Por isso que é importante esses estudos aqui, transformar Laplace, que foi feito lá em sinais 1. Tá? Bom, então a entrada agora não é mais o degrau. Cadê o degrau? Aqui. A entrada agora é 1 sobre S quadrado. Então, ao substituirmos aqui a entrada agora por 1 sobre S quadrado, o nosso novo erro é limite de S tendendo a zero de S vezes 1 sobre 1 mais G de S vezes 1 sobre S ao quadrado, né? Então, a gente corta aqui e corta esse quadrado. Tá? Então, isso aqui vai dar o limite de S tendendo a zero de 1 sobre S vezes 1 dá S. S vezes G de S dá S vezes G de S. Tá bem pequeno aí. Bom, quando substituirmos S igual a zero, no lugar desse S aqui, isso aqui vai ficar zero. Né? Então, esse erro... Mas eu vou passar lá para cima, que vai ficar muito apertado aqui, né? Então, esse erro vai ficar o limite de S tendendo a zero de 1 sobre aquele S que estava aqui, esse S aqui já substitui ele por S tendendo igual a zero por zero. Então, 1 sobre 0 mais S vezes G de S vai ficar 1 sobre S vezes G de S. Né? E aí você deve estar, quem está mais desatento vai perguntar, mas por que se eu substituir S igual a zero que zerou aqui, porque eu não substituo S igual a zero aqui, vai 0 vezes G de S, 0 vezes G de S vai dar zero. Não posso, né? Porque eu não sei o que é o G de S. Você tem aquele S vezes G de S. Vai que o G de S é alguma coisa como 2 sobre S. Bem, eu vou cortar esse S com S vai dar 2. Se eu substituir 0 aqui, do jeito que eu acabei de falar, 0 vezes 2 sobre S vai zerar, não faz sentido, né? Tá errado. Então, como eu não sei o que é o G de S, eu não posso substituir nesse S aqui 0, porque eu posso ter alguma coisa que está cancelando o S, né? Então, por essa razão. Né? Semelhante ao que nós fizemos para a posição, a gente vai adotar uma constante também, como dessa forma aqui. Como isso daqui, a rampa, a gente tem ela como como velocidade, a gente vai chamar a constante de velocidade, aqui de novo, né? Aqui é 1, então, esse aqui é um erro de infinito, né? Se eu fizer o erro aqui em regime estacionário, infinito, eu posso colocar 1 sobre, não faz sentido aplicar limite lá, então, vai ser limite de S tendendo a zero de S vezes G de S, tá? Deixa eu apagar aqui o quadro. Aí, tá. Eu vou chamar esse termo aqui de uma constante. Então vai ser a constante de velocidade.
KV, vai ser o limite de S tendendo a zero de S vezes G de S. Substituindo essa igualdade aqui por KV, então o erro para a rampa, né, é igual a 1 sobre KV. Tá? Então, nós temos essa situação aqui. Para a rampa, sendo KV calculado dessa forma aqui. Né? Por último, se a entrada for a parábola é uma integral da rampa. Então, para a entrada em parábola, não precisa for a entrada. Parábola, como integral, aliás, a derivada da posição corresponde à velocidade, a derivada da velocidade corresponde à aceleração. Então, a gente também chama a parábola de entrada como se fosse representa uma entrada em aceleração. Né? Então, ou seja, em relação à rampa, se integrarmos a rampa, nós teremos a parábola que vai ficar 1 sobre S quadrado. Essa é a função de transferência da parábola. Né? Se nós substituirmos agora, no lugar do R de S, aqui a entrada em parábola, de S vezes 1 sobre 1 mais G de S, agora, no lugar do R de S, 1 sobre S ao quadrado, S ao cubo, né? Ficou geral. S ao cubo. A gente vai cortar esse S com esse cubo que vai se tornar 2, né? Então isso daqui corta, isso aqui se torna 2. Né? Em relação ao que nós fizemos antes, no lugar de aparecer S aqui, vai ficar S quadrado. Então, se nós equacionarmos tudo de novo, a gente, para economia de tempo, né, vocês podem fazer isso para tirar dúvidas, se quiser. Então, a gente vai chegar no que o erro para a entrada da parábola vai ser dado por 1 sobre o limite de S tendendo a zero. No lugar de aparecer S aqui, vai ficar um S ao quadrado vezes G de S. Aí, isso daqui é chamado por uma constante, para facilitar a análise. Vamos chamar o erro constante de aceleração, que vai ser, então, o limite de S tendendo a zero, agora de S quadrado vezes o G de S. E para finalizar, então, o erro para a rampa, para a parábola, aliás, o erro de aceleração, chamado erro de aceleração, é dado por 1 sobre Ka, pela constante de aceleração. Tá? Então, chegamos aqui no erro da aceleração, e sendo o nosso Ka representado dessa forma aqui. Tá? Então, esses termos, essas constantes são super importantes, né? Uma é simples a dedução deles, só que às vezes quando a gente não está com isso na memória, às vezes acaba se tornando meio confuso. Então, lembrando, para a posição fica um pouquinho diferente o erro, é 1 sobre 1 mais Kp. Para a velocidade e para a aceleração é direto, é 1 sobre Kv, 1 sobre Ka. Né? Então, é bastante simples. Como que se calcula as constantes? Kp é direto, limite no G de S, onde o G de S é o canal direto. Né? O Kv só entra um S multiplicando aqui, vai ficar S vezes G de S. E o Ka, que é a aceleração, entra mais um S, vai ficar S quadrado vezes G de S aqui,
daí você calculou o Ka, que é a aceleração, né? Então, se torna bastante simples e se a gente tem isso daqui memorizado, né, tem fácil. Bom, de qualquer forma é simples, né? Só que quando você não lembra, você vai ter que deduzir tudo isso que a gente fez aqui. Vai ter que fazer toda essa dedução para chegar no erro. Quando você está com isso fresco na memória, você vem e já pega, precisou o erro de posição, a entrada é degrau, já coloca direto aqui, aplica o Kp só no G de S e daí já equaciona aqui o erro 1 sobre 1 mais Kp, né? Então fica bastante simples, tá? Bom, para exemplificar isso, vamos pegar um exercício que eu vou pegar no livro do Norman Nice, página 276 aqui na... não, 270. 7.2, é isso aí. Aqui. Na minha edição é o exemplo 7.6, mas na edição que tem disponível na instituição, na biblioteca, é outra versão, às vezes não bate a página, tá? Às vezes não bate o número, tá? Então eu vou pausar aqui, para não perder tempo apagando o quadro, eu vou copiar o exemplo, o exercício, para vocês resolverem depois. Só pausar e já retorno aqui. Pronto, aqui está o exercício então. A gente tem um sistema malha fechada com realimentação unitária, canal direto está aqui representado por G de S, né? Então, determine letra A, B, C para a letra A, para a letra B, para a letra C, o erro, a constante de erro de posição, ou seja, em relação ao degrau, de velocidade, ou seja, para uma entrada em rampa, e de aceleração, que significa uma entrada tipo parábola. Então, encontre as constantes de erro, Kp, Ka e Kv, para a letra A, B e C, e encontre os valores de erro, daí o erro de posição, erro de velocidade e erro de aceleração para a letra A, B e C. Né? Observem que a função transferência aqui da letra A, B e C é quase a mesma, só que aqui a gente tem 3 polos aqui, né? Aqui nós temos mais um polo na origem e aqui temos 2 polos na origem, S quadrado. Essa parte aqui acaba sendo igual. Só então resolvam esse exercício e a gente volta a discutir eles depois para fazer a conclusão desse conteúdo. Daí, em função das respostas desse exercício, a gente vai falar que esses sistemas aqui podem ser vistos como sistema tipo 0, tipo 1 e tipo 2, tá certo? Então, em termos gerais, está estudado o erro em regime estacionário, em regime permanente. Na próxima aula a gente chega novamente com o andamento da disciplina. Fechamos por aqui, até a próxima.